Hoje, esse plenário da Câmara dos Deputados, com certeza uma das piores fotografias já tiradas nesse plenário, foi tirada aqui hoje nessa fatídica sessão de homenagem, não sei homenagem a quem e a quê e por quê, desse movimento terrorista chamado MST. Uma vergonha, né? Mas qual é a boa imagem disso? O PT e os seus partidos aliados, que quiseram criticar a manifestação do presidente Jair Bolsonaro no último domingo na Paulista, nós enchemos a Paulista. Eles não conseguiram encher o plenário da Câmara dos Deputados. Isso mostra o desmonte desse partido, que ora foi elevado ao poder, mesmo usando a máquina pública, não consegue mais mobilizar as massas nesse país. Mas em 2024, senhor presidente, nós estamos comemorando 150 anos da imigração italiana para o Brasil, que se somou aos afros que já estavam aqui, aos alemães, aos pomeranos, aos luxemburgueses, aos holandeses, aos poloneses. Esses imigrantes, na opção de vir para o Brasil, vieram fugindo da guerra, vieram fugindo da fome e vieram fugindo da peste. E trouxeram consigo uma orientação ideológica dos seus pais, da sua história na Itália, na Alemanha, ou de onde vieram, e está presente hoje nos imigrantes até os dias atuais. Jamais conviver, aceitar ou ter qualquer manifestação com o comunismo. Essa geração já tinha experimentado, principalmente no norte da Itália, de onde veio o meu bisavô, do norte da Alemanha, onde vieram os pomeranos para o Espírito Santo, do oeste da Polônia também, tem essa orientação para fechar as comunidades e saber que tinha um mal maior do mundo, e esse mal era o comunismo. Portanto, essas comunidades até hoje têm isso, e por isso que claramente nessas regiões, deputado André Fernandes, percebe-se que o PT não consegue avançar, não tem sucesso eleitoral, o resultado da eleição foi claro, porque essas pessoas têm na sua história a rejeição ao comunismo. O que essas pessoas vieram para o Brasil, e aqui 150 anos da imigração italiana, que chega no Espírito Santo, no Porto de Vitória, e a primeira cidade do Brasil fundada pelos italianos é a cidade de Santa Teresa, lá nas montanhas do nosso querido Espírito Santo. Isso em fevereiro de 1874. Vieram para quê? Para o Brasil, vieram para trabalhar. E aí, senhor presidente, orgulhosamente, como o tema hoje foi os 40 anos desse movimento terrorista chamado MST, eu sou da geração da primeira reforma agrária do Brasil, que aconteceu no estado do Espírito Santo, a partir de uma fazenda, então, que era uma fazenda de escravos, que depois se tornou até uma fazenda de patrimônio religiosa, que é a Fazenda do Centro, no município de Castelo, lá no Espírito Santo, onde a igreja, junto com o governo, fez a distribuição de lotes de terra para esses imigrantes puderem construir a sua história. Esses imigrantes foram ao trabalho, trouxeram a tradição e aí fizeram a sua caminhada. Mas, senhor presidente, esses valores desses nossos imigrantes, valores do trabalho, de respeito a leis, construíram famílias, cidades e até religiões inteiras. Mas a história tem os seus percalços, sargento Faul. 100 anos depois, inspirado no movimento revolucionário da América Central, que aí tem a origem as Farc, e aí tem Che Guevara, tem Fidel Castro e mais uma esculhambaça de maus personagens da nossa história, o Brasil começa essa mobilização, que muita gente caiu como inocente, dessa organização da esquerda do Brasil. E aí surge, a partir dos anos 80, aqui no Brasil, eu era adolescente para jovem, conheço bem isso, esse movimento chamado o MST, que se juntou a outros movimentos de ideologia marxista, que infiltraram pela igreja, infiltraram nas universidades, no serviço público, na educação, em parte do judiciário, né, que tiveram essa inspiração nesse movimento,
E olha, senhor presidente, confere o ano e a data, o Hamas tem mais ou menos a mesma data de fundação. Esse movimento ideológico revolucionário que teve início na América Central, já tinha sido expurgado ali do nosso leste europeu, por grande parte da nossa Europa, mas irradiou esse movimento ali na América Central, nesse mesmo período, então surge nos anos 80. Aí surge MST e tantos outros movimentos revolucionários brasileiros. Estou falando da história que eu vivi por ela. E o que era esse movimento? Alienação, doutrinação, praticamente uma seita religiosa, que, como eu já disse, surge nessa mesma época. MST, PT, esses partidos de esquerda têm a mesma identidade da época do Hamas. É por isso que eles se protegem. Ideologicamente, inclusive, todos eles estavam na fundação do Fórum de São Paulo, liderado pelo seu Lula, liderado pelo seu Fidel Castro, e líderes da Farc estavam lá, líderes do Hamas estavam lá. Eles fazem parte dessa conspiração que aí veio a formação do Fórum de São Paulo. E aí, naturalmente, proporcionaram isso, essa vergonha da história, que mancha a história do nosso país, esse movimento que hoje tiveram a ousadia e a coragem, parte deles, um pequeno grupinho deles, ocuparam aqui para construir uma das piores imagens e fotografias desse plenário em todo o seu tempo. O MST é luta armada, porque a origem deles é a mesma, se você pegar nessa direção. Eles trabalham na ilegalidade, eles enfrentam o Estado democrático de direito, trabalham literalmente com alienação, eu participei disso, eu como jovem adolescente, eu sei os movimentos que estavam lá, o movimento de formação, nas pastorais, dos nossos grupos que se transformaram em círculos, e aí eles formaram os chamados centros de doutrinação deles. Eu fui um jovem recrutado para esse movimento, porque eu atuava muito fortemente nas igrejas, nas escolas, na comunidade, um adolescente, inocente, cheio de vontade de participar, mas Deus, graças a Deus, a gente fala, um dia me livrou de tudo isso. Mas cheguei a ser recrutado por esse movimento e muitos da minha geração, eu tenho 50 anos de idade, foram doutrinados, alienados e hoje estão aí, estão fazendo essa armadilha ideológica no mundo todo. E eles partem de uma coisa muito importante. Para o público interno, quem conhece os movimentos da organização internamente, como eu vivi lá como jovem adolescente, é doutrinação o tempo todo. Mas são especialistas em comunicação. Então, o diálogo deles para a comunidade externa é uma beleza, é um encanto, é um paraíso. E para dentro da doutrinação, basta vocês verem os vídeos que estão disponíveis aí do Centro de Doutrinação dos nossos jovens, das nossas crianças, nos campos do MST. E aí, a gente precisa de entender, quer dizer, dessa discussão da reforma agrária. A vassoura de bruxa, em 85, terrorismo biológico, implantado, já está consolidado pela pesquisa por isso, para tirar o quê? Eles entendiam que os proprietários das fazendas de cacau no sul da Bahia eram poderosos, e daí fizeram o quê? Espalharam a vassoura de bruxa para tirar o poderio, vamos dizer assim, dos produtores de cacau. Por isso, essa mesma agressão, por essa inspiração, hoje, eles entendem que o agronegócio se emancipou, evoluiu no Brasil, tem vida própria e eles querem criar o terrorismo no campo, para trazer insegurança no campo e tentar trabalhar isso com o público urbano para ficar contra nós, do nosso rural. Então, nós temos que entender, eu sou filho dessa reforma agrária verdadeira no Brasil, né, nós precisamos sim de reforma agrária. Terra para pequenos agricultores de verdade, que já estão na terra, ampliar seus negócios. Nós precisamos de terra para filhos de agricultores que estão na terra e querem ampliar seu negócio. Nós precisamos de terra para técnicos agrícolas, agrônomos, veterinários, zootecnistas e outros recém-formados. Jair Messias Bolsonaro entregou 400 mil títulos de liberdade, que foi entregar a escritura para esses assentados. Nós trabalhamos com invadir jamais. Nós temos que, lugar de invasor é na cadeia, invasão e ilegalidade. Invasão e ocupação ilegal é crime, e o Brasil não pode se dar o luxo de conviver com isso. Portanto, eu fiz isso aqui, senhor presidente, nesse tempo que me foi dado, uma parte da história que eu vivi, que eu acompanhei, outra parte, naturalmente, eu estudei, me aprofundei, para entender esse movimento. E esse movimento, claramente disse hoje, vão continuar as invasões, vão continuar trazendo segurança no campo brasileiro, vão continuar fazendo enfrentamento das leis, porque eles estão, na verdade, na base e no salão, antessala do presidente da República.